Se o dinheiro toca suas mãos e você ainda sente medo, é sinal de que ainda não reivindicou o seu domínio. Se você recebe o seu pagamento e pronuncia palavras como "não é suficiente, já acabou", ou "eu queria que fosse mais", você, sem perceber, amaldiçoou a sua própria fonte. E eu te digo agora, a escassez não começa com pouca renda, ela começa com palavras pequenas. No exato momento em que você recebe, quando o céu abre seus portões para financiar sua próxima missão, o que você diz naquele instante molda o que acontece a seguir. Você pode ser pago em milhares e ainda assim se sentir pobre. Pode ser abençoado com aumento e mesmo assim amarrar essa bênção com a sua própria boca. Mas ouça bem, quando você muda sua resposta ao pagamento, muda seu relacionamento com a provisão. O divino já decretou que você não foi criado para viver de mão em mão, mas de espírito para transbordamento. Porém, a única forma de ativar esse decreto é através da palavra. Não qualquer palavra, mas a palavra certa, dita no momento certo, com o espírito certo. Então eu te pergunto claramente, o que você diz quando é pago? Você suspira? Você entra em pânico? Você sussurra a linguagem do mal dá para pagar? Você se prepara para as contas ou abre as mãos em louvor? Porque toda vez que o dinheiro entra no seu campo, o céu observa como você o trata. E a lei responde não à sua emoção, não ao seu diário de gratidão, não ao seu trabalho árduo, mas à sua vibração. E nada muda a vibração mais rápido do que uma palavra de verdade falada com poder. Quando você é pago, não está apenas sendo compensado. Você está sendo testado. Você está diante do portão da multiplicação. E a senha para abrir esse portão é a sua boca. Por isso, eu te entrego este chamado, esta chave espiritual, este decreto que reordena toda a sua experiência com a riqueza. Diga isto, não de forma casual, nem religiosa, mas com total domínio. Todo o pagamento que eu recebo é o suprimento divino em movimento. Ele se multiplica sob a graça, agora. É isso. Essa é a dobradiça sobre a qual a escassez se transforma em abundância. É a válvula que abre as comportas do céu. É a mentira amarrada da falta sendo cortada e silenciada para sempre. Não diga isso por ansiedade. Não repita isso por medo. Fale com conhecimento. Fale como quem se lembra de quem é. Fale não para fazer o dinheiro aparecer, mas porque ele já apareceu. Não é súplica, é bênção, não é superstição, é lei. E eu te prometo, se você disser isso toda vez que o dinheiro tocar suas mãos, se reivindicar o suprimento com a sua voz e não apenas com seus desejos, a escassez deixará sua vida como um servo dispensado por um rei. Isso não é truque, não é ritual. É a mais alta verdade metafísica tornada simples. Diga isso no caixa eletrônico. Diga quando o e-mail chegar. Diga quando a notificação piscar no celular. Diga antes de gastar. Diga com fôlego. Diga com ritmo. Diga com poder. Você não foi feito para viver em medo. Não foi projetado para encolher cada vez que uma conta chega. Não foi criado para caçar migalhas enquanto os celeiros do céu permanecem cheios. Você nasceu para receber com dignidade. Você nasceu para falar com autoridade. Você nasceu para multiplicar o que entra no seu campo pela frequência da sua palavra. E a lei nunca ultrapassará a sua voz. Ela esperará até que você fale o que deseja ver. Então, fale com sabedoria. Fale com riqueza. Fale agora. O dinheiro não é uma coisa, é um fluxo. E toda vez que entra na sua vida, seja por um salário, um presente, um reembolso, um depósito, não é apenas uma transação, é um evento espiritual. É a prova de que a circulação divina não parou de se mover. É o eco de uma fonte mais elevada que nunca seca, mas poucos reconhecem a santidade desse momento. Tratam o pagamento como um problema a resolver e não como um portal a atravessar. E por isso, o manejam mal. Esquecem a lei que governa todo o aumento. O dinheiro obedece à lei espiritual, não ao desespero emocional. A lei da circulação é muito clara.
O que você recebe com resistência, você repele. O que você recebe com medo, você amarra. Mas o que você recebe com autoridade divina, você multiplica. Talvez você tenha acreditado que o portão era a sua renda. Talvez tenha pensado que o portão era o seu emprego, a sua fatura, o seu contrato. Mas eu te digo, o portão é a sua consciência. O portão é a sua crença, e o guardião desse portão é a sua boca. Deixe-me te ensinar o que a maioria esquece. Quando você é pago, não está apenas recolhendo ganhos, está entrando na corrente do movimento divino. O dinheiro não é um monte, é um pulso, é uma corrente que flui em direção à sua crença, à sua expectativa, à sua vibração. É por isso que alguns ganham mais e ainda assim se sentem menos. É por isso que alguns são pagos com frequência, mas continuam quebrados, porque nunca mudaram a consciência que recebe. Nunca pararam para dizer: isto é sagrado, isto é a prova da minha conexão com a fonte infinita. Você não recebe dinheiro para sobreviver. Você o recebe para multiplicar a missão divina. Ele não é dado para desespero, mas para administração. E a sua administração começa com o modo como você fala quando ele chega. No momento em que o pagamento é recebido, você está diante da nascente do rio. Vai abençoá-lo ou bloqueá-lo? Vai honrá-lo ou diminuí-lo? Vai aumentá-lo ou atrasá-lo? É nesse ponto que a lei se torna visível. É aqui que você precisa ocupar o seu lugar. Não como um trabalhador, mas como um sacerdote da provisão. Você deve abençoar o pagamento como quem abençoa o pão diante da multidão. Deve falar não apenas gratidão, mas verdade sobre ele. Diga: isto não é apenas um salário. É a prova divina de que continuo conectado ao suprimento. Isto não é apenas dinheiro. É o eco de Deus dizendo: eu não te esqueci. Isto não é algo pequeno. É o sinal de que mais já está a caminho. Agora, vamos ancorar isso nas Escrituras, não como dogma, mas como lei metafísica. Em Lucas, capítulo 6, versículo 38, está escrito: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Mas ouça com novos ouvidos. O dar não se refere apenas ao que você entrega, também se refere ao que você diz. No momento em que você agradece, você dá energia. No momento em que declara, você dá comando. E a lei responde. O transbordar não começa na sua carteira. Começa na sua palavra. Agora você entende. Quando o pagamento entra na sua vida, não é apenas um evento financeiro. É o universo te perguntando: como você vai receber isso? Com medo ou com fé, em silêncio ou com autoridade, em dúvida ou em certeza? Fale corretamente e veja o portão se abrir. É algo estranho. Um homem ou uma mulher pode pedir abundância em oração e, logo depois, destruir essa mesma abundância com a própria boca, no instante em que ela chega. Veja bem, não é a falta de renda que prende a maioria das almas, mas a presença de palavras autodestrutivas no portão da recepção. As pessoas não percebem que cada frase que dizem quando o dinheiro entra em suas mãos é um encantamento, um decreto, um contrato. E a maioria assina esse contrato com o medo. Dizem: não é o bastante. Já foi tudo para as contas. Agora estou quebrado de novo. E depois se perguntam por que o transbordamento não vem, porque o mais nunca permanece. Mas eu te digo, não é porque a lei falhou, é porque eles quebraram a lei com a própria língua. A lei do suprimento divino não pode anular a resistência que você declara. No momento em que você pronuncia derrota, instrui o universo a te tratar de acordo. Imagine isso comigo. Uma mulher recebe seu depósito direto e, antes mesmo de sentir gratidão, murmura: bem, a maior parte já está comprometida. Você percebe a maldição sutil nessas palavras? Ela acabou de dizer à lei: isto não me pertence para cuidar ou multiplicar. Já está perdido. E a lei obedece. Ou um homem recebe um pagamento e diz em voz alta: ainda preciso de muito mais do que isso. Nesse instante, ele não percebe que sua reclamação se tornou um comando. Ele acabou de dizer à lei:
Isto não é suficiente. Retenha a paz. Atrase o transbordar. E assim acontece. Essas frases podem parecer normais, até honestas, mas a lei espiritual não responde ao que você acha realista. Ela responde ao que você declara. E se sua declaração, no portão do pagamento, for de estresse, frustração ou escassez, então a lei não tem escolha senão refletir isso de volta em sua vida. Então, eu te pergunto agora, o que você tem dito? Quando o salário cai? Quando a fatura é paga? Quando a venda fecha? Quando o presente chega? Você louva ou entra em pânico? Você abençoa ou diminui? Você se encolhe ou se levanta? Porque as primeiras palavras que você pronuncia nesse momento são a semente da sua próxima estação financeira. Você talvez nem perceba o quanto fala em falta de forma casual. Queria ganhar mais. Por que vai tão rápido? Qual o sentido? Já acabou até sexta. Cada uma dessas frases é um fio na rede que te prende à aparência da escassez. Mas aqui está a correção divina. No instante em que você se torna consciente do padrão, você pode encerrá-lo. Não com culpa, não com penitência, mas com uma nova palavra, uma nova declaração. Toda vez que for pago, você tem uma escolha: amaldiçoar ou abençoar. E o que você abençoa, multiplica. Portanto, de agora em diante, quando o dinheiro tocar suas mãos, não importa o valor, nem a origem, diga: isto é o suprimento divino em movimento. Ele se multiplica sob a graça, agora. Diga isso até que sua boca já não saiba mais amaldiçoar sua própria provisão. Diga até que nenhum pagamento pareça pequeno novamente. Diga até que cada centavo carregue o eco do céu. E a escassez, sua antiga companheira, finalmente arrume as malas e vá embora. Você pode me perguntar: e se eu tenho falado em falta por anos, como começo de novo? Eu te digo agora: você começa não pelo esforço, mas pela palavra. Não mudando tudo externamente, mas mudando uma coisa internamente, sua resposta. Porque, na economia espiritual, o modo como você recebe determina o quanto você recebe. A boca governa o fluxo. Existe uma frase espiritual, curta em palavras, mas imensa em poder. Não é um mantra. Não é superstição. É alinhamento divino falado ao invisível. Todo pagamento que recebo é o suprimento divino em movimento. Ele se multiplica sob a graça, agora. Diga com fôlego. Diga com ousadia. Diga olhando para as suas mãos, pois essas mãos não são mais de labuta, mas de aumento. Diga em voz alta todas as vezes que for pago. Não às vezes, não quando o valor for grande, mas sempre. Diga quando o salário cair na conta. Diga quando alguém te der uma gorjeta. Diga quando um reembolso aparecer. Diga quando um bônus chegar. Diga mesmo quando o valor for menor do que esperava, especialmente nesses momentos. Por quê? Porque não se trata do dinheiro, e sim da sua energia naquele instante. É sobre o campo magnético que você cria ao redor da sua riqueza. Essa frase não apenas reconhece o que chegou, ela ordena o que deve vir a seguir. Ela coloca a lei do aumento em alerta. Declara aos reinos invisíveis que esse suprimento não ficará estagnado. Ele se moverá, multiplicará e retornará com mais. Você deve pronunciá-la dentro de 5 minutos após receber. É nesse momento que o portão ainda está aberto, que a corrente ainda está fresca, que sua consciência está mais maleável. Não adie. Não guarde para depois. Diga agora, enquanto suas mãos ainda se lembram do receber. E diga em voz alta, não apenas na mente. A palavra deve sair dos seus lábios, pois está escrito: também decretarás algo e será estabelecido para ti. Jó, capítulo 22, versículo 28. Um decreto não é um pensamento, não é um desejo, é um ato falado de jurisdição espiritual. Quando você diz essa frase, não está apenas sendo positivo, está ativando a lei. Está santificando a transação. Está convertendo um momento natural em uma semente sobrenatural. Está dizendo ao dinheiro em suas mãos: você não está aqui para ficar. Está aqui para se multiplicar.
E quando falada com constância, essa palavra começa a reprogramar sua atmosfera. Ela muda como você vê o dinheiro, como o recebe e o que espera dele. Ela te move de "isso não é suficiente" para "isto é o começo do transbordamento". Ouça-me claramente. A parte multiplica sob a graça não é um acaso, não é esforço, não é corrida, não é cálculo ansioso. É graça, a orquestração divina que produz os resultados certos, sem esforço, sem dor, sem luta. A graça é quem multiplica. A sua palavra apenas abre o caminho. Então diga. Diga todas as vezes. Diga como um sacerdote recebendo uma oferta. Diga como um rei proclamando sua herança. Diga como alguém que finalmente se lembrou de quem é. Porque, quando você fala com ritmo e fé inabalável, não apenas conservará o dinheiro. Você o comandará. Você o atrairá. Você o multiplicará. E a escassez não apenas sairá, ela nunca mais te encontrará. No momento em que você pronuncia a palavra, deixa de ser um receptor e se torna um governante. Mas o motivo pelo qual muitos ainda vivem restrição financeira é porque ainda não assumiram a própria identidade. Ainda acreditam que são mendigos diante do portão do suprimento, quando, na verdade, são os guardiões da circulação divina. Deixe-me ser claro. Você não é um trabalhador tentando ganhar o suficiente. Você não é um planejador equilibrando a falta. Você não é um lutador fazendo o que pode. Você é um canal do suprimento divino, um condutor de movimento perpétuo, um sacerdote do transbordamento. Mas até que você assuma esse papel, até que fale a partir desse papel, continuará filtrando a riqueza através das lentes do medo e se perguntando por que ela escapa. O dinheiro responde à identidade. Se você acredita que está apenas sobrevivendo, sua renda obedecerá. Se acredita que precisa correr atrás de cada centavo, seu dinheiro continuará fugindo. Mas se você crer que é o vaso escolhido por Deus, através do qual a provisão se move neste mundo, então a renda te encontrará, te honrará e permanecerá contigo. Você é o guardião da riqueza. Você decide o que passa e o que perece. Você decide o que entra e o que seca. Você decide o que multiplica e o que estagna. E tudo começa com a autoridade que você carrega em sua fala. Deixe-me te dizer uma verdade que libertará sua alma. No momento em que você é pago, não está simplesmente recebendo por seu trabalho. Está sendo reconhecido pelo universo como um zelador do fluxo. Mas a forma como responde determina se o fluxo continuará ou secará. Se você recebe e diz, "Isto não é suficiente", desonra o portão. Se recebe e diz, "Porque é tão pouco", insulta a corrente. Se recebe e diz, "Isso não vai durar", fecha a porta pela qual orou. Mas se você declara, "Eu sou o portão da riqueza divina, recebo não dos homens, mas da fonte. Eu não imploro, eu abençoo. Eu não corro, eu colho. Todo valor que entra em minhas mãos tem um propósito divino, e eu sou digno de multiplicá-lo." Então você fala não como um pedinte, mas como um guardião espiritual, e a lei se apressa para ajustar-se à sua nova postura. Você ainda não percebe que toda vez que é pago, o céu observa como você carrega aquilo? Vai abaixar a voz e diminuir o momento? Ou vai se levantar e declarar, "Recebo isto como um sinal de que a circulação divina está fluindo através de mim agora"? Identidade não é algo que se espera, é algo que se declara. E no instante em que você começa a falar como alguém que detém as chaves do transbordamento, as portas começam a obedecer. De agora em diante, fale assim: "Eu sou o guardião da riqueza divina. O que entra em minhas mãos se multiplica. O que flui através de mim abençoa outros. O que permanece é mais que suficiente." Esse é o seu manto. Essa é a sua função. Essa é a sua nomeação. Você não é pequeno. Você não é carente. Você não está tentando. Você é o portão. Você é o guardião. Você é aquele por quem o suprimento esperava. Não basta dizer a palavra uma vez. Ela precisa se tornar a atmosfera ao redor das suas finanças.
o ritmo que recondiciona o seu relacionamento com o dinheiro. A declaração deve ser praticada, não apenas proclamada. Então, eu te ensino agora como usá-la em cada transação, porque cada movimento de dinheiro é um momento de oportunidade espiritual. Quando o depósito direto cair, não apenas olhe e siga em frente. Não suspire nem role a tela. Fale com autoridade plena. Todo pagamento que recebo é o suprimento divino em movimento. Ele se multiplica sob a graça, agora. Diga enquanto a notificação ainda estiver fresca. Diga antes de gastar um único centavo. Coloque a mão sobre o celular, sobre o coração, sobre a carteira e diga com fôlego, ritmo e certeza. Quando receber dinheiro em espécie, mesmo que sejam $5, pause por um segundo sagrado. Sinta, olhe, sorria e declare: isto é a evidência da circulação divina. Isto flui para mim e através de mim, multiplicado agora. Não apresse o momento. Abençoe o momento. Segure o dinheiro com reverência. Trate-o não como algo pequeno, mas como algo sagrado. Porque a forma como você recebe o pouco determina se a lei te confiará o muito. Quando verificar sua conta bancária, não amaldiçoe o número. Não diga que é insuficiente. Mesmo que seja menor do que deseja, fale não ao valor, mas à lei acima do valor. Este número não é a minha fonte. O suprimento divino é. Este é o início do transbordamento. Não fale conforme o que vê. Fale conforme o que é espiritualmente verdadeiro. Pois não andamos por vista, mas por certeza espiritual. Quando estiver prestes a gastar, seja uma conta, um café ou um presente, não libere o dinheiro em medo. A maioria das pessoas gasta com ansiedade e depois se pergunta por que o dinheiro não volta. Mas ouça, a forma como você libera o dinheiro é tão importante quanto a forma como o recebe. Antes de pagar, sussurre. O dinheiro gasto em amor retorna multiplicado 7 vezes. Esta circulação abençoa quem dá e quem recebe. Eu gasto com fé e colho em transbordamento. Transforme isso em ritual. Cada transação se torna transformação. Cada movimento se torna multiplicação. Agora eu te dou uma prática simples. Coloque as mãos sobre a sua carteira ou cartão bancário uma vez por dia. Não faça isso por superstição, mas por autoridade espiritual. Diga: você está cheio, você está fluindo. Você nunca mais estará vazio. Antes de abrir o aplicativo do banco, diga em voz alta: eu espero boas notícias. Eu espero aumento. Eu espero surpresa divina. Treine seu corpo e sua mente para esperar a riqueza, não temê-la. Antes de sacar dinheiro, diga: isto não é perda, é circulação. E o que eu libero retorna multiplicado. Essas não são frases vazias. São instruções energéticas para a lei do suprimento. São comandos para o seu subconsciente, convites aos anjos, decretos ao invisível. O dinheiro não obedece aos que correm. Ele obedece aos sacerdotes. E cada transação é o seu altar. De agora em diante, fale sobre tudo. Sobre as moedas, as notas, as notificações, os cheques, os recibos. Você não está apenas administrando finanças, está comandando o fluxo. Assim como a palavra certa abre portas, a palavra errada as fecha. E muitos, embora sinceros em suas orações, cancelam seus próprios milagres em suas conversas. Falam contra a má abundância que imploram. Misturam fé com medo, louvor com pânico, poder com veneno. Falo agora com amor, mas também com fogo. Há frases que você deve enterrar para sempre. Nunca diga: isto não é suficiente, porque nesse momento você ordena ao universo que continue provando que é verdade. Nunca diga: já acabou, porque com esse sopro você convoca a lei da perda a agir em seu nome. Nunca diga: desaparece tão rápido quanto vem, porque com essa declaração você decreta que cada centavo fugirá de você. Nunca diga: eu não posso pagar, porque ao pronunciar isso, você se corta da fonte infinita. Você pode acreditar que está sendo realista, mas a lei espiritual não honra o realismo. Ela honra a ressonância. Ela não escuta os seus fatos.
ela escuta a sua frequência. E a maneira mais rápida de abaixar sua vibração é amaldiçoar o próprio bem que recebeu. Não brinque dizendo que está quebrado. Não zombe da própria provisão. Não reforce a escassez com frases inocentes que só servem para entreter. A lei está sempre ouvindo. O seu dinheiro está sempre ouvindo. O seu campo energético está sempre ouvindo. E quando você fala em falta, mesmo de forma leve, está convidando-a para ficar. Aprenda então a arte sagrada da substituição espiritual. Quando sua mente disser, isso não vai ser o bastante, responda imediatamente, em voz alta. O suprimento divino jamais é limitado. Ele se multiplica agora. Quando seus pensamentos murmurarem, vai tudo para as contas, substitua por, mesmo em circulação, minha riqueza cresce e retorna a mim em plenitude. Quando for tentado a dizer, não posso pagar, declare, não é uma questão de custo, mas de tempo divino, e eu estou alinhado com o meu bem. Essa é a lei da substituição em ação. Você precisa aprender a substituir o discurso do medo pelo discurso da fé. E precisa fazer isso imediatamente, não depois, não amanhã. O momento em que a mentira surge é o momento em que a verdade deve responder. Agora te dou uma lista de frases proibidas e suas substituições. Estou quebrado. Sou rico em suprimento divino, e ele me encontra agora. Dinheiro não dá em árvore. O dinheiro flui de fontes infinitas, visíveis e invisíveis. Nunca tenho o suficiente. Tenho mais do que o suficiente, e isso aumenta todos os dias. Não sei de onde vai vir. Não preciso saber o como. Eu conheço a lei. Nunca vou conseguir alcançar. Estou divinamente sincronizado e tudo chega no tempo certo. Você precisa ser implacável com a sua boca. Guarde-a como um cofre, porque sua boca não é um instrumento passivo, é a varinha da manifestação. E toda vez que a usa para descrever a falta, você está escrevendo o roteiro de um futuro igual. Não diga essas coisas por brincadeira. Não as diga com raiva. Não as diga de forma alguma. Faça deste o seu novo voto. Nunca mais falarei contra a minha própria riqueza. Minhas palavras a constroem. Minhas palavras a abençoam. Minhas palavras a comandam. Porque, toda vez que você abre a boca, está profetizando expansão ou prevendo escassez. Escolha a expansão. Agora que você entende a lei e limpou sua boca de toda maldição e contradição, é hora de treinar a sua palavra para o transbordamento. A fé não se constrói em teoria, se constrói em prática. Por isso, te lanço um desafio, não como teste de valor, mas como disciplina de maestria espiritual. Chamo-o de desafio dos 3 dias da palavra de transbordamento. Durante 3 dias, quero que faça o seguinte. Toda vez que interagir com dinheiro, seja R$1, R$10.000, seja ao dar, receber, gastar ou guardar, fale a palavra. Todo pagamento que recebo é o suprimento divino em movimento. Ele se multiplica sob a graça agora. E não só isso, fale também antes de gastar. O que eu dou retorna multiplicado. Eu não perco, eu circulo e recebo. Abençoe a sua conta bancária. Esta conta é um reservatório do aumento divino. Ela nunca mais estará vazia. Abençoe sua carteira, sua bolsa, seu cartão, sua gaveta. Trate cada momento financeiro como sagrado, não comum, como um portal de poder. Durante esses 3 dias, mantenha-se vigilante. Nada de retroceder, nada de reclamar, nada de negatividade casual. No instante em que perceber uma palavra de medo ou dúvida, substitua-a imediatamente pela verdade. Por que 3 dias? Porque 3 é o número da ressurreição. No 3º dia, a vida se levanta. No 3º dia, o padrão se quebra. E eu te prometo, se fizer isso com plena intenção espiritual, se falar a palavra mesmo no calor do hábito, se abençoar cada centavo que cruzar o seu caminho, você sentirá a mudança antes de 72 horas. Você pode ver dinheiro inesperado chegando. Pode receber uma nova oportunidade.
Pode sentir sua energia se transformar. Pode perceber antigos medos desaparecendo. Pode começar a esperar o bem como nunca antes. Mas mais do que isso, você lembrará quem você é. Um sacerdote da riqueza, um mordomo do transbordamento, um mestre da circulação, um orador da lei divina. Eis o seu ritmo diário para o desafio. Manhã. Diga a frase de transbordamento em voz alta 3 vezes. Visualize suas mãos abertas, seu campo cheio, seus portões amplos. Meio do dia, abençoe qualquer transação. Uma conta, um pagamento, uma venda, um presente. À noite, revise suas palavras. Houve deslizes? Perdoe-se e declare: cancelo toda palavra vazia e a substituo pela verdade. E mesmo que nada financeiro aconteça naquele dia, fale assim mesmo, porque quando você fala no invisível, o visível se apressa para igualar-se. Escreva essas declarações em bilhetes, grave-as com sua voz, leve-as na alma, mas não deixe os 3 dias passarem em silêncio. Faça barulho, faça ritmo, faça fé se tornar real. Diga no banho, diga no carro, diga no momento em que o medo surgiria. Eu só falo o que desejo multiplicar. Eu abençoo todo o dinheiro que me toca. Eu me abençoo como guardião do suprimento e espero ver resultados em 3 dias. E verá, porque a lei está ouvindo. A lei nunca esquece. A lei sempre cumpre o que os fiéis declaram. Agora, ouça a história de uma mulher que caminhava na escuridão, financeira, emocional e espiritual, e encontrou a luz pelo poder de uma só frase falada com fé. Seu nome eu guardo em segredo, pois esta história não é sobre fama, mas sobre a lei, e a lei não tem favoritos. Ela responde aos fiéis, não aos afortunados. Era professora de profissão, mas mendiga em espírito. Acostumara-se a esperar apenas o suficiente, a encolher-se quando o pagamento chegava, a planejar por medo. Todo mês, o dinheiro vinha, e todo mês partia. Ela falava como o mundo a ensinara a falar. Acabou. Para onde foi tudo? De volta ao zero. Um dia, cansada e faminta por um novo caminho, encontrou uma frase. Apenas uma. Todo o pagamento que recebo é o suprimento divino em movimento. Ele se multiplica sob a graça, agora. Ela riu no começo. Poderia algo tão simples mudar uma realidade inteira? Mesmo assim, decidiu tentar. E tentar por completo. A cada cheque, a cada transação, a cada vez que o dinheiro tocava suas mãos, ela falava, declarava, tratava cada nota como divina. Parou de reclamar, parou de se desculpar, parou de se encolher. Na primeira semana, nada parecia mudar, mas ela notou algo. Sua energia havia mudado. Não sentia mais medo ao olhar o saldo. Não falava mais em escassez ao pagar as contas. A ansiedade sumia. A esperança crescia. Na segunda semana, uma colega lhe ofereceu uma tutoria com o dobro da remuneração habitual. Ela a aceitou e abençoou a oferta antes de responder. Isto é o suprimento divino em movimento. Ele se multiplica sob a graça, agora. Na terceira semana, a frase já era o seu ritmo, sua natureza, sua verdade. Então veio a prova da lei. O diretor a chamou e informou que havia um erro em sua folha de pagamento, meses de salário retido. Ela receberia retroativo e um aumento permanente. Quando o novo pagamento caiu, era quase o triplo do anterior. Ela chorou. Não pelo dinheiro, mas pela confirmação. A lei ouvira. A palavra funcionara, a identidade mudara, o campo se transformara. Hoje, ela ensina os alunos a abençoarem o que recebem. Abençoa cada moeda, cada cheque, cada presente. Não porque é rica, mas porque entendeu que nunca foi pobre. O dinheiro não lhe trouxe segurança. A palavra trouxe. A coragem trouxe. A fé trouxe. E a sua também trará. Existe um momento sagrado em cada ciclo de 24 horas em que o céu ouve com atenção mais aguda. A meia-noite. Não é superstição. É um limiar simbólico, o instante em que um dia morre e outro nasce. O invisível se torna audível. À meia-noite, o mundo está quieto.
O medo está adormecido. A mente está suave. A alma está aberta. É o momento em que a palavra cai como semente no solo fértil do espírito. O véu é mais fino, e o que você diz é ouvido, ecoado e realizado pela lei divina. Então te dou um ritual, não de religião, mas de ressonância. Fique de pé à meia-noite, de mãos sobre o coração e sobre a carteira, palmas abertas, como quem recebe o invisível, e declare: eu declaro que este corpo é um ímã de riqueza divina. Já não sou limitado pelo mundo. Sou abastecido pelo Espírito. Chamo todo o fluxo bloqueado a se abrir. Ordeno que toda dívida se dissolva. Abençoo cada valor que já recebi. Falo abundância sobre cada fonte de renda. Espero novo suprimento antes do amanhecer. Declaro: a riqueza não está vindo. Ela já está aqui. Eu estou pronto. Eu sou digno. Eu estou alinhado. Pela lei divina está feito. Diga 3 vezes. Diga como trovão. Diga como profecia. Diga como quem se recusa a viver mais um dia na ilusão da falta. Você pode não sentir diferença de imediato. Tudo bem. Diga de novo. Pode não ver mudança ao amanhecer. Tudo bem. Diga outra vez, porque a lei não é emocional. A lei é constante. E o que você declara noite após noite se tornará sua realidade de manhã. A última palavra. Se você disser todas as vezes, nunca faltará. Não pergunte como. Não busque sinais antes de falar. O sinal é a sua voz. O milagre é a sua palavra. A riqueza começa no instante em que você para de narrar a falta e começa a declarar a verdade. Você já andou tempo demais em ciclos de medo. Já dançou tempo demais com o quase. Mas eu te digo hoje, você não é filho do acaso. É filho da lei. E tudo o que você diz, alinhado à verdade, se faz carne. Se toda vez que for pago, você disser: isto é o suprimento divino em movimento. Ele se multiplica sob a graça agora. Se toda vez que gastar disser: o que eu libero retorna 7 vezes. Sou abençoado ao dar e ao receber. Se toda vez que a dúvida surgir disser: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se toda vez que olhar para as finanças respirar e afirmar: isto não é o meu limite, é o meu lançamento. Então você se elevará acima das estatísticas, da economia, das planilhas. Você não apenas terá dinheiro, você comandará o dinheiro. E mais importante, ele te obedecerá. Ele te buscará. Permanecerá contigo. Retornará com amigos. Servirá a sua missão divina. Não será mais seu senhor, será seu servo. Porque isso não é sobre ganância. É sobre vibração. É sobre alinhamento com a abundância divina. É sobre provar, de uma vez por todas, que o céu nunca é escasso, e nem você. De agora em diante, seu dinheiro não é silêncio, é testemunho. Sua carteira não está vazia, está viva. Suas transações não são triviais, são milagrosas. Você é o orador do suprimento, o canal do aumento, o mordomo do transbordamento. E toda vez que for pago, não amaldiçoe o valor, consagre-o. Diga: isto é o sinal visível da riqueza invisível, é sagrado, está multiplicando, é meu por direito divino. E você nunca mais verá o dinheiro da mesma forma. Então te deixo esta última instrução. Diga toda vez. Declare antes que a emoção interfira. Proclame quando não sentir vontade. Afirme quando os números disserem o contrário. Fale no topo. Fale no vale. Fale sem outro motivo além do fato de que é verdade. E a lei fará o que sempre faz: manifestar o que sua boca autorizou. Os seus dias de falta acabaram, porque sua palavra foi adiante, porque o portão foi aberto, porque você se lembrou. Eu sou a riqueza de Deus em expressão. Está feito. Diga novamente: toda vez que sou pago, sou multiplicado. Toda vez que sou pago, sou multiplicado. Toda vez que sou pago, sou multiplicado. E assim é. A sua língua é o seu tesouro. A sua palavra é a sua riqueza. Diga todas as vezes:
e ela nunca acabará. Amém.